Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura de textura do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você, mas a gente sempre deixa essas aulas disponíveis caso ela seja útil ou ajude alguém, nem que seja naquela soneca. Eu tenho aqui no Blender aberto, no modo Texture Paint, com um plano configurado com uma textura branca. Isso eu fiz no meu vídeo de aula anterior, né? Então, para os alunos que estão acompanhando isso no Canvas, né, são vídeos na mesma sessão de aula. Se estiver no YouTube, isso vai estar dentro de uma playlist de pintura de textura 2024, 2 ou algo assim, né? Sempre deixo os vídeos na ordem. Mesmo assim, eu espero que a pessoa consiga acompanhar, né? Então, eu tenho aqui o meu pincel selecionado Draw, né? E quando você seleciona um pincel, ele vai me dar essa lista aqui, que é a lista de presets, né? Ou pré-definições. No caso do Blender, toda a ferramenta vem com um único preset. Então eu estou vindo aqui, né? Selecionando as minhas ferramentas, cada um vem só com um preset básico para que você veja que a ferramenta funciona, né? Mas o interessante é você enriquecer essa ferramenta com presets. No caso do curso de jogos, eu estou pedindo para os alunos criarem 10 pincéis diferentes, né? E a primeira versão desses pincéis é criando uma ponta personalizada usando imagem, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um pincel personalizado meu, usando uma ponta personalizada que eu vou desenhar, tá? Então, eu vou criar aqui o done, vai ser o meu brush, e aqui vai ser tip, eu vou colocar draw tip, draw. Eu não sei que tipo de ponta que eu vou desenhar ainda, então talvez eu tenha que renomear esse pincel depois para ficar mais claro, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ajustar essas configurações aqui para o meu pincel ficar interessante, mas eu quero principalmente colocar uma textura funcionando como máscara para a ponta do meu pincel. Ou seja, o que eu quero mudar é esse formato redondo do meu pincel. Eu posso fazer isso dentro do próprio Blender. Eu não preciso fazer isso em outro software. Eu posso fazer isso no próprio Blender, se eu quiser, né? Eu posso criar uma imagem nova aqui, ó. Vou criar uma imagem nova que eu vou chamar de tip brush por enquanto, porque eu não sei como que vai ficar. Eu vou criar uma imagem pequena, eu não quero uma imagem grande, eu quero 256 por 256. E eu quero que ela seja uma imagem preta mesmo, eu quero que o fundo dela seja preto, né? Então eu vou criar aqui uma nova imagem, criei essa imagem aqui, e aqui ó, eu vou desenhar usando o meu pincel normal, né? Eu estou usando o pincel genérico do Blender para desenhar alguma coisa aqui. Então eu vou vir aqui, vou mudar o tamanho do meu pincel, vou mudar a cor dele também, né? Eu posso clicar aqui para trocar para branco, que é o que eu quero, ou eu posso apertar X para trocar de cor. E eu vou fazer umas manchas aqui diferentes aqui. Vamos dar um zoom, vamos fazer umas manchas espaçadonas assim, de tamanhos diferentes. Fazer uns pingados mais suaves. Essa imagem aqui, ó, vai ser a ponta do meu pincel. Então eu quero salvar essa imagem. Eu acho que pode ser dotted, tip dotted. Acho que pode ser esse o nome. E eu quero salvar essa imagem. Então eu vim em imagem, save as. Eu vou salvar ela aqui na minha pasta de usuário normal, só para eu não perder o que eu fiz, né? Então eu tenho aqui a minha imagem tip dotted funcionando aqui. Importante, né? O Blender está usando essa imagem na pasta, né? Então eu criei essa imagem na minha pasta de usuário aqui, ó, porque eu vou poder usá-la com outros softwares. Mas na hora de entregar esse trabalho no curso de jogos, é importante eu lembrar de pegar todos os dados externos e empacotar dentro do Blender, porque aí eu vou ter uma cópia da imagem dentro do Blender. Eu vou fazer isso no final, quando eu tiver mais de uma imagem definida. Por enquanto eu vou deixá-la lá linkada, tá? Então essa imagem está aqui.
Eu quero usar como textura, como máscara de textura, uma textura nova, né? Então eu já tenho uma textura aqui procedural. Eu vou substituir essa textura procedural aqui. Eu vou chamar ela de tipped, tip dotted. Eu vou colocar text, só para a gente lembrar que é texture, texture. Vou colocar 3 palavras assim, só para ficar didático. Eu quero preservar essa textura aqui no meu arquivo, então vou colocar esse escudinho aqui que vai salvar a minha configuração dentro do Blender. E eu quero vir aqui e trocar desse Magic para Image, né? E aí eu vou pegar a imagem que eu criei aqui, ó, Tip Dotted, e vou colocar ela dentro da minha textura, né? Então eu coloquei essa imagem aqui. Se eu vier pintando aqui meu modelo, vai ver que eu tenho aqui, ó, a textura afetando o meu pincel. Então, vamos refazer esses passos aqui, ó. Vamos refazer esses passos aqui. É, eu vim na ferramenta Brushes, eu vim na seção de Texture Mask, eu já tinha uma textura aqui que eu editei. Né? Essa textura eu criei na aula anterior. Né? Para chegar na edição, eu cliquei aqui, mas eu poderia clicar nesse espaço. E eu troquei o tipo de textura, que era uma textura procedural, por uma textura do tipo imagem. E aí agora eu tenho essa imagem aqui. Essa imagem, como eu disse, ela não está dentro do arquivo Blender, ela está lá na pasta. Então, se eu mover o meu arquivo de Blender, eu vou perder essa textura no meu arquivo, né? Eu vou perder a conexão dela. Então, o que eu quero fazer é, eu quero pegar essa imagem aqui e eu quero empacotar ela, né? Ou seja, eu quero vir e tornar ela com uma imagem interna. Se você não lembrou de fazer isso, ou se você não lembra se você fez isso, ao final do processo, você pode, antes de salvar o arquivo, vir em external data e dar o pack resources. Ele vai pegar todas as imagens que você usou e ele vai empacotar dentro do arquivo .blend. Eu fiz isso manualmente, eu vou fazer isso manualmente para a próxima textura também. Tá? Essa configuração está legal? Não, ainda não está legal. Porque eu tenho essas bolinhas aqui muito espaçadas, eu não estou achando que ficou bom. Então, eu vou pegar aqui, esse vai ser meu Udan Dotted, é o nome que eu quero aqui. E no meu espaçamento, no meu spacing, deixa eu ver, stroke, eu talvez queira só 1% de espaçamento. Vai ficar pesado, vamos tentar 5%. 5% é pouco, vamos tentar 3%. Vai ficar um pouco pesado para o meu gosto, mas é uma linha um pouco mais contínua. Então eu acho que talvez eu queira subir, aumentar o tamanho dessas bolinhas para poder ter um espaçamento diferente. Ou talvez eu precise de um computador mais forte. Talvez eu precise de um computador mais potente. Vamos pôr 2% só para ver como é que fica. Eu vou girar isso aqui. Fica pesado para o meu PC, né? É, deixa eu tirar o rate aqui só para ver ele pingadinho. É, eu acho que eu vou pegar ele com 4% por enquanto mesmo. E vai ser isso. Tá, ficou um pouco pesado, mas eu consigo fazer alguma coisa com isso. Então esse foi meu primeiro brush. Eu só tenho que pensar um melhor ajuste para ele, mas aqui já está interessante. Eu talvez queira o Rake, para ele poder girar junto com o meu movimento. Né? Então talvez eu queira o Rake. Vamos preencher o meu canvas de branco com um baldinho. Né? Deixa eu ver como que fica com o Rake. É, dá para fazer alguma coisa interessante. Eu acho que eu prefiro sem o Rake. Tá. Na hora que eu estiver satisfeito, né? Na hora que eu estiver satisfeito com minha configuração, eu parto
próximo pincel. Eu acho que vai funcionar. Acho que se eu quiser fazer uns fios de cabelo, funciona. Ó. Fazer pelo, alguma coisa assim, ou arranhado. Acho que funciona. Então esse foi o primeiro brush que eu criei. Eu desenhei uma ponta de pincel e coloquei ela aqui. Eu posso desenhar qualquer coisa, né? Agora, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu fiz a imagem dentro do Blender, agora eu quero fazer a imagem fora do Blender, né? Então, eu vou abrir o GIMP, né? E vou criar uma imagem no GIMP e vou trazer a imagem para cá. Então, é, vamos deixar isso aqui quietinho aqui. Vamos para o GIMP. No GIMP, eu vou criar uma imagem nova. Aqui, ó, nas minhas opções de imagem, eu quero 256 por 256. Eu tenho opções avançadas aqui, ó. Por exemplo, eu posso escolher, em vez da cor de fundo, como preenchimento, eu posso escolher a cor de frente. Isso quer dizer que eu posso pegar já o fundo preto e colocar isso como fundo do meu pincel. Mas não é o que eu quero fazer, não. Eu quero só fazer o genérico aqui, mudar o tamanho e criar uma imagem. Essa imagem, quando eu criar, ela vai ser uma imagem branca. Eu quero essa imagem com fundo preto, né? Para fazer o fundo preto, eu tenho também o baldinho aqui, se eu quiser. E eu tenho uma opção que é preenchimento com cor de frente. Então eu posso vir aqui no Edit, preenchimento com cor de frente. Ele tem um atalho aqui que você pode ler o atalho se quiser aprender o atalho. Eu vou vir no menu mesmo. E aqui eu tenho um fundo totalmente preto. Por que é interessante ir num software de pintura para criar a ponta do seu pincel? Porque geralmente os programas de pintura, vamos dar um zoom aqui, os programas de pintura, eles têm já algumas pontas de pincel interessantes e pré-definidas, né? Então o GIMP aqui tem várias pontas de pincel. Eu vou abrir aqui a janela de pontas de pincel, então eu vim aqui o Windows, Dockable Dialogs, e vou abrir o menu de brushes. Eu vou puxar ele aqui para fora, eu quero deixar ele maiorzinho assim pra gente. E o GIMP, ele vem com todas essas pontas aqui, né? Então ele tem pontas muito diferentes. Vamos colocar aqui uma cor branca para a gente ver o que é a ponta do pincel. Então, ele tem pontas muito diferentes, né? Então, às vezes, o que você quer é pegar uma dessas pontas aqui ou usar uma delas para fazer uma ponta nova, né? Então, às vezes, você vai usar o software para poder gerar uma mancha mais interessante, né? Então, aqui eu acho que eu vou pegar. Eu quero fazer um pouco menor. Eu não quero. é, eu não quero que a minha pintura cole nos cantos. Eu quero que ela fique bem centralizada. Então eu vou reduzir o tamanho do meu brush. Está com 256 aqui, eu vou pôr com 119. E vou colocar aqui, né, uma mancha. Uma outra coisa que eu acho interessante fazer é fazer uma coisa que tenha um formato diferente do formato redondo, né? Então eu vou trocar aqui para ele ter um formato meio quadrado, né? Então eu quero talvez até mais retangular do que. Então vamos pegar aqui de novo o branco. Então eu estou trocando a cor aqui. Então, o que eu estou usando? Né? Vamos lá, eu estou desenhando, vamos revisar o que eu estou fazendo. Eu estou usando a ferramenta de pintura com uma ponta. De novo, eu abri essa janela aqui, mas eu podia usar essa janela aqui. Inclusive, eu consigo aumentar o tamanho das prévias aqui, ó. Então, eu não precisava abrir essa janela. Eu abri só para ser didático, para vocês verem o que eu estou selecionando. Tá? Vamos fechar ela aqui. Então, eu posso vir aqui, escolhi uma ponta de pincel aqui qualquer e estou alternando entre, clicando aqui nessa setinha aqui, ó. Eu estou alternando entre pintar com
a cor preta. E a cor branca. E eu estou tentando fazer um pincel que tenha um formato que não seja redondo, né? Então eu quero chegar no Blender e usar um formato de pincel. Eu estou errando o clique aqui, peraí. Um formato que não seja redondo, né? Na hora que eu estiver satisfeito aqui com essa imagem, eu vou exportar ela, né? Então aqui eu vou vir em Export, vou lá na minha pasta pessoal e vou chamar isso aqui de Tip, que é a minha ponta, Square. E aí, exportei essa imagem, ela está na minha pasta pessoal aqui, ela está aqui como Tip Square. E eu quero abrir essa imagem no Blender como uma nova ponta de pincel. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o meu segundo preset. Então eu tenho aqui o Wooden Dotted, que é o meu primeiro preset, né? Eu só tenho ele, inclusive, no arquivo, não tem nenhum outro, né? Eu editei a configuração padrão. E aí, agora eu vou criar um novo brush. Eu vou fazer isso como? Eu vou duplicar o brush atual. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele vai adicionar um brush. Eu vou renomear ele como Udan Square. E aí, a primeira setting que eu vou mudar é a textura. Primeira setting que eu vou mudar é a textura. As outras depois eu preocupo. Eu quero começar trocando a imagem. Então eu vou vir aqui aonde está a Texture Mask, né? Eu não quero apagar, eu quero fechar, mas eu não quero apagar. Então se eu fechar aqui, ele vai estar aqui com esse F aqui, ó. Esse F, ele me indica que a minha textura está salva, né? Ela indica que a minha configuração de textura, ela está com esse escudinho aqui ligado, que é um usuário falso, um fake user, e ele mantém a minha configuração de textura salva, tá? Então, eu vou fechar aqui e eu vou pedir uma nova textura. Então, eu vou vir aqui pedir uma nova, que eu vou chamar de Tip Square Texture. E a mesma coisa, eu posso clicar aqui ou aqui para poder acessar as configurações. A configuração padrão, quando você cria um pincel novo, uma textura nova com um pincel, é uma imagem. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu não tenho a imagem square aqui, o que eu tenho que fazer é abrir ela, né? Uma vez que eu abrir, ela vai fazer parte do link dos meus conteúdos, né? Então, vou abrir aqui, Open, vou lá no Tip Square, né? Se você quiser ver a thumbnail da imagem, você pode clicar aqui, ó, Display Mode, Tip Square, Open Image. Aqui ele já está configurado, né, como ponta de pincel. Se eu vier pintando aqui, meu pincel ele já é quadrado, mas eu quero melhorar as minhas configurações aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui eu vou garantir que essa imagem está dentro do Blender e não mais na minha pasta, né? Eu estou usando uma cópia dela interna, clicando em Pack. Então agora essa imagem ela passa a ser uma imagem interna no Blender, né? Vou nas minhas configurações de ferramenta e vou editar o que eu quero desse pincel. Então, nesse caso aqui, eu acho que eu quero o Rake para ele girar junto com o meu espaço. Eu talvez queira um espaçamento maior, na verdade. Talvez eu queira ver mais da sujeira desse brush aqui, ó. Talvez eu queira que a pressão que eu ponha também defina quanto de textura vai ter nas beiradas, né? Então, o tanto que ele está aproximando da textura, né? Talvez eu queira algo assim, né? Outra coisa que eu quero é, se eu for mudar a força aqui, dá para ver que na extremidade ele está ficando um pouco transparente, né? Então, vamos vir aqui, ó, Shift F. Ele está ficando um pouco transparente na beirada superior por causa desse fall off. Então, o que eu quero aqui é que ele seja constante.
E aí, meu pincel ele vai ser uma marcação mais quadrada. Então, agora eu tenho um pincel quadrado acontecendo aqui. Deixa eu ver se fica legal se eu colocar um pouquinho de jitter ou se eu colocar um pouco de randômico na textura, né? Então vamos ver se um pouco de randômico fica interessante. Fica interessante. Não desgosto. E deixa eu ver se eu quero colocar no stroke um pouco de jitter. 0.01. É um pincel com uma textura interessante. Eu vou deixar ele assim, porque ele dá uma textura interessante. Vamos ver ele com uma corzinha só para ver como é que funciona. É. Então eu tenho esse segundo brush, o Dan Square. Vou conferir os dois. Eles possuem o F, garantindo que ele está salvo como configuração, né? Então, se está com esse escudinho, vai ser salvo no arquivo .blend. A minha Tip Square, as configurações, eu quero marcar o escudo nela também. Eu quero que ela fique com esse F aqui, ó, garantindo que ela está salva. Esse F é o Fake User, é o que acontece quando você clica nesse escudo. Você cria um usuário falso, então o Blender não descarta essa informação. E eu quero conferir aqui se a minha textura está com o pack. Então eu já fiz duas pontas de textura para o né, meu Blender. Quero fazer uma terceira. Vou fazer uma terceira. Eu posso também tratar uma foto para poder ser a minha textura, né? Eu tenho aqui uma foto que eu tirei, eu vou abrir ela aqui no GIMP. Então, tirei essa foto Rock Color, eu vou jogar aqui no GIMP. E essa imagem, eu quero usá-la como pincel, mas ela tem alguns problemas para eu resolver. Primeiro que ela é uma imagem retangular, depois que ela não é uma imagem preta e branca no formato que eu quero para a ponta do meu pincel. Então, o que eu quero fazer? Eu quero cortar essa imagem num formato quadrado, eu quero colocar essa imagem no tamanho adequado para a gente poder usar lá no Blender, porque 256 já é uma imagem bem grande, né? Já é uma imagem que pesa bastante como pincel, então a gente quer uma imagem às vezes menor do que isso. Eu estou usando 256 como limite, então eu quero essa imagem quadrada com 256 por 256, com um fundo preto e as texturas brancas. Então eu tenho essas tarefas para fazer aqui. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o recorte quadrado dessa imagem. Então, eu vou vir nas minhas ferramentas, na ferramenta de recorte aqui, que é o Crop Tool. Vou selecionar a área que eu achar mais interessante aqui dessa imagem, né? Então, a área que eu achar mais interessante. Para eu ter certeza que eu estou fazendo um formato quadrado, eu posso vir aqui nas opções de ferramenta e digitar o valor de x e y, 1638 por 1638. Isso agora é um quadrado. Eu também vou querer apagar os pixels que eu não estou usando. Então, eu vou ligar a opção de apagar os pixels para poder cortar ela. Eu aperto o Enter para confirmar. Se eu não apertar a opção de Delete Cropped, não é problema não, tá? Isso é uma opção. O legal de não apertar a opção de crop, vamos colocar aqui 1638 por 1638. O legal de não apertar é que você pode vir aqui e mover, pegar a ferramenta de mover e mover e refazer o enquadramento se você quiser. Então, se você quiser preservar o conteúdo, você pode deixar aquilo desmarcado, né? Então, são duas opções. A minha preferência, já que eu sei o objetivo disso aqui, é realmente apagar os pixels excedentes, né? Mas não é problema se você não fizer isso, tá? Então, vou vir aqui, vou selecionar o que eu quero, o tamanho da minha imagem. Deixa eu voltar com a minha barrinha de opções aqui para cá. Puxei ela com muita força. 1638, 1638, que é o tamanho
da largura aqui. Estou apertando aqui o Enter, né? Estou apertando o Enter aqui para poder cortar a imagem, né? Lembrando, se você usar o Delete Cropped Pixels, ele vai apagar o excesso da imagem. Agora eu quero mudar o tamanho. 1638 é muito grande. Então eu primeiro cortei, agora eu quero vir em imagem, scale imagem, ou resize, né, ou redimensionar, alguma coisa nessa linha, tá? Se você estiver usando outro software. Scale image 256 por 256. E eu vou dar um scale aqui. Vamos dar um zoom aqui. Eu estou apertando mais e menos no teclado numérico para dar o zoom, né? Mas se você colocou a barrinha de navegação por aqui, você pode dar um zoom, né? Por aqui você também pode mudar o zoom pela barra aqui, né? Estou usando menos e mais no teclado numérico. E aqui, ó, é, essas cores aqui não são as cores que eu quero. E eu não sei se eu quero também esses detalhes todos. Eu estou mais interessado nesse miolo aqui. Então, eu quero ajustar essa imagem. Então, eu vou vir aqui em cores. Eu vou inverter essa imagem. Eu vou inverter ela. Eu quero que essa parte aqui seja a parte da textura que eu vou usar como ponta, né? Essa parte seja branca. E eu quero que essa parte ao redor aqui seja escura. Então, eu vou vir em cores aqui. A primeira coisa que eu fiz foi uma inversão, né? Das, dos valores, né? De cor dele. Agora eu vou mudar os níveis dessas cores. Os níveis é esse gráfico aqui, aonde eu consigo puxar os tons escuros, né, para eles ficarem mais escuros. Eu consigo puxar os tons claros para eles ficarem mais claros ainda. E eu consigo variar os tons médios para que fique forçado mais os tons claros eles tenham esse contraste maior, né? Ou os tons claros eles invadam mais e tenham um contraste menor entre eles, né? Um contraste menor entre os tons de cinza mais claro. Então, eu estou puxando aqui, ó, isso aqui para mim já serve bastante. Então, ok. Quero apagar as extremidades aqui dessa imagem, né? Eu não preciso desses detalhes todos, então vou pegar um pincel preto mesmo, né? E vou pintar ao redor aqui do que eu não quero. Se eu quiser um pincel menor, eu posso reduzir por aqui. A gente também pode usar os colchetes do teclado para poder mudar o tamanho do pincel. E eu vou apagar tudo que encosta na extremidade, né? Porque essa extremidade eu não quero correr o risco dela aparecer na configuração do meu pincel. Então tudo que está encostando na beirada da minha imagem eu estou apagando, né? Na verdade eu estou pintando de preto. Isso aqui já resolve para mim, né? Eu já posso mandar isso aqui pro Blender, mas eu quero que essa imagem seja preta e branca, né? Então eu posso vir aqui tanto em cores e pedir para ele tirar a saturação dessa cor, né? Fazer a saturação, mudar a configuração de saturação, né? Como eu posso vir aqui nas cores, né? Nos modos de cor da imagem e pedir para ele ser uma imagem em tons de cinza, né? Que é um pouco mais rápido nesse caso, né? Então, a imagem aqui nos modos de cor, né? Eu tenho colorido, o grayscale e o indexado, que são cores, uma paleta de cor que define as cores da imagem, né? Vamos usar o grayscale aqui. E esse aqui eu vou exportar como. Esse aqui é um rachado, né? Então, esse aqui vai ser meu tip. Cracked. Então, eu vou exportar aqui. A qualidade 95 tá ótimo. E lá no Blender eu vou criar agora um novo pincel, que é o pincel Cracked, né? Então, vamos vir aqui. Eu vou criar um pincel novo. Então, eu vou vir aqui no adicionar brush
Vou batizar ele como Udan Cracked. Vou vir aqui no meu espaço de textura, que é a primeira coisa que eu quero tratar aqui, né? Vou, de novo, fechar essa textura aqui, pedir uma textura nova, que eu vou chamar de Tip Cracked Texture. E nas opções de pincel, de novo, eu posso clicar por aqui e configurar por aqui, ou eu posso clicar por aqui e configurar por aqui, e eu vou abrir essa imagem Tip Cracked. Essa imagem, lembrando, eu quero que ela fique interna no Blender, então eu vou já deixar ela interna aqui como uma opção. Eu quero também que a minha textura ela fique preservada no arquivo de Blender, então eu quero marcar esse escudo. Então essas são as minhas garantias de conservação da imagem. E aí eu vou agora no meu nas minhas opções de ferramenta e vou configurar os outros aspectos desse pincel. Ele está funcionando de um jeito interessante, bem mais do que eu imaginei que ia estar. Mas eu quero mudar o comportamento dele mesmo assim, né? Então eu acho que no meu caso eu vou querer que o stroke dele seja o ancorado. Eu talvez queira fazer isso aqui com esse pincel. Para poder pintar, né, tipo, coisas craqueladas. Então, essa vai ser minha configuração padrão dele, né? Então ele vai ser um ancorado com esse fall off mesmo, né? O stroke é esse, texture mask é esse. Eu acho que isso aqui já está ótimo para mim. Se eu colocar, por exemplo, uma cor escura aqui, ficou legal. Então, agora eu vou limpar isso aqui, não preciso disso. Vou deixar meu texture temp aqui. E qual que é a próxima etapa minha aqui? Ó? Eu vou salvar isso aqui, né? Vamos deixar isso aqui no pretinho mesmo. Eu vou salvar esse arquivo, save as. Vou chamar ele de Udan Brushes. Save as. Então, agora eu tenho 3 pincéis aqui, né? Esses pincéis, eles podem ter imagens personalizadas, né? Eu não estou fazendo imagens personalizadas nele, não, mas eles podem ter imagens personalizadas. Eu posso usar as próprias imagens de textura para poder fazer a indicação deles aqui. Eu posso desenhar uma imagem específica. Eu não uso muito isso, porque isso, para nossa entrega de trabalho, isso pressupõe mais um arquivo que você tem que anexar na entrega, você vai ter que enviar os arquivos de customização de imagem. Então, não é necessário, tá? Não é necessário. É, o- Vocês podem deixar sem a indicação da prévia, só o nomezinho mesmo. Mas na máquina de vocês, né, no computador de vocês, é interessante vocês terem a imagem customizada para poder localizar mais fácil o que, que é o seu pincel, né? Aqui é uma pastinha que ele vai apontar, né? Então, dentro do seu computador, onde está tudo organizado, é legal. Mas para mim, vocês não precisam fazer isso, nem precisam enviar essa imagem. Fica uma entrega mais leve para a gente, tá? Para quem está fazendo isso para si mesmo, né? É muito legal você ter a qualidade disso. Eu vou fazer mais uma conferência aqui, eu vou pedir para ele dar um pack resources para ver se ficou. É, é, eu quero todos os arquivos externos eu quero empacotados dentro do Blender. Se tiver tudo empacotado, ele vai falar que nenhum arquivo foi empacotado. Se tiver algum que eu tiver esquecido, ele vai avisar quantos ele empacotou, né? Então, quanto ele embutiu dentro do Blender. E aqui, ó, eu posso salvar esse arquivo agora, posso dar um save. E o que que isso representa para a gente como ferramenta de trabalho?
todo brush que eu criar, se eu criar meus brushes dentro desse arquivo, né, todo brush que eu criar, eu posso... Eu modifiquei, save. A imagem que eu modifiquei eu quero salvar. Se eu pegar um projeto novo do Blender aqui, ó, vamos abrir um projeto novo do Blender. E vamos pensar que eu vou fazer um novo projeto de pintura de textura aqui, né? Vamos criar aqui uma base color. O Blender não tem os brushes aqui por padrão, mas eu posso trazer aqueles brushes. Ou seja, eu posso agora pegar aqueles brushes que eu criei e trazer para todo projeto que eu achar que é interessante, né? Eu posso vir em File, Append, procurar lá meu arquivo Udam Brushes, clicar 2 vezes, procurar os pincéis que tem um nome, né, o meu nome lá, né? Então aqui tem Udam Cracked, que inclusive está com a minha prévia, Udam Dotted e Udam Square. Então vou selecionar os 3, vou dar Append, e agora eu tenho esses pincéis aqui, ó, pronto para usar, né? Eles estão prontos para eu trabalhar aqui. Inclusive esse aqui veio com a configuração do azul que eu deixei lá. Então, se eu tiver vários brushes legais que eu criei, eu não preciso criar eles de novo, eles estão criados para sempre. Então, todo projeto que eu for pintar, eu posso pegar esses brushes e trazer para cá. Se você quer usar sempre os mesmos brushes, então vamos pegar aqui um arquivo novo. Se eu quero usar sempre esses brushes, sempre, né? Eu tenho certeza que eu sempre vou querer usar esses brushes nos meus projetos, né? Eu posso abrir no Blender, eu posso vir em Append, vamos lá, Home, Udam Brushes, vamos vir aqui em Brush, eu vou selecionar esses 3 brushes aqui, eu vou pedir para ele marcar a opção Fake User, tá? Automaticamente. Isso é a melhor opção que você faz na hora de dar Append de brush. Já deixo o Fake User ligado. Vou dar Append, tá? O que aconteceu? Eu criei aqui os meus brushes dentro desse espaço. E agora eu quero que esse arquivo seja o meu arquivo padrão de abertura do Blender. Ou seja, eu quero que toda vez que eu abra o Blender, abra essa versão que tem os brushes lá dentro. Eu venho aqui, Default, e eu dou um Save Startup File. Se eu salvar o arquivo de início, eu vou pedir para ele sobrescrever o atual. Eu vou fechar aqui o Blender. Não vou salvar. Vou abrir um Blender de novo. Quando eu for no meu Texture Paint aqui, esses brushes já estão aqui por padrão. Então, todo brush que você criou novo e que você sabe que você vai usar bastante, você pode dar o Append e salvar, né, o arquivo de início para você ter os brushes sempre disponível toda vez que você inicia uma sessão. E isso é muito útil. De novo, eu espero que essa aula seja útil para vocês que estão vendo por acaso, né, por acidente. E para os alunos, essa é a primeira parte da nossa atividade, né? É criar esse arquivo de pincéis, né? Deixa eu deixar ele aberto aqui no encerramento dessa aula aqui. Criar esse arquivo de pincéis, a gente vai ter 10 no total, né? Na próxima sessão, eu vou criar um pincel que é feito com uma textura repetitiva. Então, eu vou desenhar a textura repetitiva antes de criar o pincel que usa essa textura repetitiva.